Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à oração da manhã de hoje, onde temos como tema o Salmo 91 para proteção. O Salmo 91 é com certeza um dos textos mais famosos e preferidos da palavra de Deus. É incrível porque até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia o conhecem. E mais, muitos o têm como um amuleto quando deixam de forma fixa a sua Bíblia aberta nesse salmo em um móvel na entrada da casa para impedir que algum mal tenha acesso ao local. Mas o que esse salmo tem de tão especial? Afinal, temos outros 149 salmos que não são tão famosos quanto o Salmo 91. Além do mais, o Salmo 91, ele é lindíssimo. Ele está recheado de promessas, de proteção e de livramento para a tua vida e para a minha vida, queridos irmãos. Por isso, numa situação de perigo, ameaça, insegurança, que gere medo, ele realmente pode vir a se encaixar como uma luva nessa situação. E como será que o salmo funciona? Será que adianta eu usar esse salmo como se fosse um escudo protetor? Fazendo recitações deles, recitando eles como se fosse uma reza? Aqui neste estudo, queridos, nessa meditação da palavra, nós vamos poder entender como o Salmo 91, a riqueza do Salmo 91 e como que ele pode ser um grande aliado no seu dia a dia, desde que cumpramos certos requisitos. Então, antes de nós virmos a falar sobre exatamente o Salmo 91, eu sugiro, porque ele é um salmo muito conhecido, eu sugiro que você leia ele. É um salmo de 16 versos, curtos, e que traz muita instrução para você. Com certeza você já leu, e eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou pegar alguns versos para que nós possamos meditar. Então a primeira coisa que precisa ficar bem clara, queridos, é para quem o salmo ele se destina. Ele se destina para todos. Então, primeiramente, eu quero ler com você aqui o verso 1 e 2, primeiramente, do Salmo 91, que diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O segundo verso que eu quero ler com vocês, queridos, é o verso 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, aqui é o segundo verso. 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. O primeiro e o segundo verso que nós lemos, inclusive ele fala em habitar no esconderijo do Altíssimo. O que já de cara nos remete a algo permanente, ou seja, não visitamos o lugar de segurança que Deus nos oferece, mas nós moramos, habitamos nele. Esse salmo, na época em que foi escrito, ele foi destinado à nação de Israel. E hoje, ele é uma das heranças de nós que somos filhos de Deus. Daí você pode muitas vezes fazer a seguinte pergunta assim: mas todo mundo é filho de Deus, não é? Eu vou te responder: não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas filho de Deus é apenas aquele que se tornou nova criatura. Ou seja, que reconheceu Jesus
como Senhor e Salvador da sua vida, que reconheceu Jesus como Filho de Deus, que reconheceu Jesus, reconheceu o seu sacrifício na cruz do Calvário e que o recebeu na sua vida. Este é um dos pontos cruciais para que o Salmo comece a ser interpretado de forma correta e não somente como uma espécie de amuleto. Agora, sem dúvida alguma, se nós lermos o Salmo 91, nós vamos pelo menos perceber 9 promessas relatadas nesse capítulo. Todas essas promessas são voltadas para proteção e livramento. Porém, precisamos entender o seguinte, queridos. 1 João, capítulo 5, verso 19, vai nos dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em outras versões, diz: o mundo jaz no maligno. Queridos, e ainda estamos aqui na Terra, estamos nesse mundo. O que isso significa? Significa que a tempestade vai vir para todos nós, mas aquele que está firmado na rocha, que é Jesus Cristo, permanecerá de pé. Então, eu quero agora trazer para você um segundo requisito para que esse capítulo, esse salmo, as promessas que aqui contenha, possa começar a se cumprir na sua vida. Então, nós vamos ver o segundo. E você pode muitas vezes me dizer assim: ok, já vi que existem muitas promessas no Salmo 91, existem 9 promessas de livramento, de proteção, e elas me animam, mas basta ser filho de Deus para que elas funcionem? A Bíblia, queridos, ela existe há milhares de anos e pode ser um livro comum, ela pode ser apenas um livro histórico, ou ela pode, nas suas mãos, ser um livro vivo. O que significa ter um livro vivo? Significa crer nas palavras que nela contém, ao ponto dessas palavras ter uma validade na nossa vida e funcionar de fato. Por isso, a fé bíblica, a fé na palavra de Deus, é o segundo pré-requisito para alguém se tornar elegível nas promessas do Salmo 91. Para você compreender melhor, vamos rapidamente entender o que é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E numa outra versão, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gosto muito dessa segunda versão, queridos. A verdadeira fé, segundo a palavra de Deus, não depende da existência de qualquer situação favorável, mas vai além das circunstâncias. Ela é uma convicção íntima de que haverá o resultado esperado, não baseado em um pensamento positivo, mas fundamentada nas promessas da palavra do próprio Deus. Por exemplo, queridos, vamos explicar um pouco mais sobre o que é um firme fundamento. O fundamento, ela existe com o propósito de suportar uma edificação sobre ele. A fé suporta a promessa. A fé não é vista com os olhos físicos, da mesma forma que não enxergamos o alicerce de um edifício, mas vemos o efeito desse fundamento e da sua realidade, o prédio construído sobre o alicerce. Agora, naquele texto que nós lemos em Hebreus 11:1, também nos diz coisas que se esperam.
O que nós podemos esperar? Aquilo que é nosso direito pela palavra de Deus, sustento, cuidado, proteção, ajuda, restauração, mudança, prosperidade, cura, abertura de portas, salvação e muitas outras coisas. Isso é o que nós esperamos. Uma pessoa que não conhece a Deus não pode exercer a genuína fé nele. Isso explica, mais uma vez, por que o Salmo 91 é destinado somente aos que confiam em Deus, conforme já vimos logo lá no início. O compromisso de Deus, a aliança de Deus e a sua herança são para os seus filhos, os que têm como estilo de vida a prática da fé. Muitas pessoas, queridos, questionam a fidelidade de Deus e colocam em dúvida o que a sua palavra diz por causa de experiências próprias e por causa de experiência de outras pessoas. Todas essas dúvidas nos levam a nos afastar da verdade que é a palavra de Deus. E o inimigo se aproveita delas para começar a criar exceções sobre a efetividade do que Deus promete. De fato, nós nunca entenderemos tudo, mas achar que Deus é mau é um grande engano, mesmo que nós saibamos o porquê de certas coisas. Nós somos oniscientes, nós não somos oniscientes como Deus é, o que significa que somos limitados no nosso conhecimento, e Deus não. Então, queridos, que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem um conhecimento muito elevado. Deus sempre vem trazer para nós algo muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior do que o que está na nossa mente. Muito maior do que aquilo que nós conhecemos. Porque Ele é onisciente. E isso significa que nós somos limitados, que o nosso conhecimento sobre as diversas circunstâncias e perspectivas de um acontecimento. Deus sempre tem a melhor saída para aqueles que o amam. Então, que eu e você possamos crer nesse caráter bondoso de Deus, nesse caráter que nos ama e que nos acolhe e que nos promete. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos agradecer, adorar, exaltar o Teu santo nome e agradecer ao Senhor pela Tua palavra que o Senhor nos deixou, aonde nós podemos ter fé, aonde nós podemos esperar com confiança, com convicção, que tudo que aqui contém, Pai, vai se cumprir em nossa vida, a partir do momento, Senhor, que nós vamos viver, a partir do momento que vivamos conforme os Teus mandamentos. Muito obrigado, Pai, por ter nos deixado palavras de descanso, palavras que venham nos trazer esperança, palavras que venham nos trazer fortalecimento, palavras que venham nos trazer cobertura, palavras que venham nos trazer cura, libertação. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos consagrar o nosso dia ao Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, o nosso dia em Tuas mãos, Pai. E queremos consagrar a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos filhos, nossas finanças, nossa saúde. Guarda-nos, protege-nos, Pai, nossa entrada, nossa saída, e que nós possamos, ao final do dia, já saber que tudo o que o Senhor prometeu tem se cumprido dia após dia em nossa vida. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus.